Boa tarde, irmãos e irmãs, Casa de Jesus, Casa de Jacó, Cruzada Espiritual Feminina e também o nosso núcleo, a Unidade Amadeu Braga. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal, hoje para uma conversa fraterna e o nosso atendimento espiritual. Vamos iniciar com a nossa vibração pela terra, pelo Brasil, pela Bahia, para que possamos criar uma egrégora de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de união, de fraternidade universal. Vamos sentar comodamente. A partir de agora já inicia o trabalho. Vamos fechar os olhos, penetrar no nosso mundo interior, promovendo o contato com o divino, com o Cristo de Deus, com os espíritos amigos da Casa de Jesus, da Casa de Jacó, da Cruzada Espiritual Feminina e da Unidade Amadeu Braga. Vamos atraí-los à nossa presença para que possamos, a partir de agora, já estarmos todos prontos para recebermos as bênçãos celestiais do Reino de Deus. Vamos imaginar o globo terrestre girando sob o comando do nosso Cristo, o governador planetário, que derrama bênçãos abundantes, incontidas e infinitas sobre o planeta Terra. E que essas bênçãos são dirigidas principalmente para a solução de uma vacina eficiente, eficaz contra o Covid-19. Mas também essa energia crística, ela vai ser endereçada para os corações ainda endurecidos, orgulhosos, aqueles que são ainda dominados pela materialidade, pela ganância, para que eles possam ceder ao amor universal, formando conosco essa frente de luz em favor da união, da paz do mundo, da fraternidade universal. Que Deus permita que as nossas orações, por mais humildes que sejam, possam realmente construir essa energia que, com certeza, o Cristo aproveitará para derramar sobre todos nós, sobre a terra, sobre este momento tão delicado e oportuno de convite ao amor, à caridade, à igualdade, à justiça e à fraternidade universal. Que assim seja. Que assim seja. A nossa conversa é do livro Florações Evangélica, pelo Espírito de Joana de Ângeles, psicografia de nosso querido Divaldo Franco. Intitula-se no capítulo 3, Cristo em Casa. Então, a reflexão que nós vamos fazer, essa singela reflexão, é que nunca houve tanta necessidade de Cristo em nossas casas como nos últimos 7 meses. Sempre tivemos necessidade do Cristo. Isso é indiscutível, que a presença do Cristo nas nossas casas, nas nossas vidas e em nós é algo insubstituível, é algo preciosa verdade. Mas, sabendo-se que nem todos que estão reencarnados ou não no planeta Terra, nos últimos 7 meses, têm enfrentado um desafio maior.
Nós sabemos que somos espíritos viajantes do tempo. Estamos reencarnando de tempos em tempos conforme as nossas necessidades para a evolução. Mas, graças a Deus, essas experiências ficam lá bem no profundo dos nossos arquivos como espírito imortais que somos. Não se apresentam, muitas vezes, na maior parte das vezes, diante de nós numa reencarnação. Poucas são as criaturas que, reencarnadas, possuem lapso, alguma coisa de memória pretérita, consciente. Inconsciente nós temos, e eu vejo isso na minha netinha dizer, isso já aconteceu? Porque há, sim, alguns fatos, algumas experiências que são muito comuns, inerentes à nossa vida como espíritos reencarnantes. Mas nunca antes Cristo esteve tão necessário nos nossos lares como agora. Até porque já tivemos vários Covids, né? Vários corona. Nós estamos no número 19, então teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Mas nós não temos uma recordação clara de outras experiências que passamos. Sabemos que passamos, sim, experiências que também desafiaram a nossa potência como seres divinos, como filhos de Deus. Mas nesta encarnação agora, através dessa pandemia, não esperávamos que acontecesse isso. Ninguém esperava. Então, ouvíamos falar que a China estava tendo um vírus e que esse vírus estava matando pessoas e achávamos que lá iria ficar. Como sempre, as pessoas acham que bate na porta do vizinho, nunca bate na sua porta. Isso não é verdade. Precisamos aprender sem precisar experienciar, experimentar. E aí chega o vírus e se alastra pelo planeta, pela Terra. E nunca eu observei tanto pessoas que se diziam agnósticas, se diziam descrentes, se diziam que eram ateias, se grudarem no sentido de estarem com necessidade do Cristo em casa, de pedir oração, de orar, de solicitar como se faz o culto do Evangelho no lar. Carmen, onde é que está o canal? Manda o link para mim. E a gente feliz, porque foi um despertamento coletivo. E isso é maravilhoso. Isso, dentro da pandemia, existe muita coisa que é desafiante. Mas existe muita coisa que fez um bem danado à humanidade. E esse despertamento foi coletivo. É como se dissesse assim, se é um karma coletivo, vai ser também um dharma coletivo. Vão aprender todos juntos que o amor é a essência divina, é o caminho da felicidade. Eu não acredito em vida sem amor. Então, foi muito importante que as pessoas despertassem. Conheço pessoas na minha própria família que eram distantes de religiosidade. Ah, você é muito religiosa, Carmen. Ah, você só pensa em espírito. E era criticada. E essas pessoas, graças a Deus, foram sacudidas pelo Covid-19, pela pandemia, sem precisar nem pegar a Covid, mas elas tomaram consciência de que existe sim Deus. É um pai e mãe de bondade, soberanamente bom e justo, e de um amor incondicional infinito. É um amor que a gente não pode nem descrever, porque não existe adjetivo suficiente para falar sobre Deus. Palavras que possam serem tão nobres, que possam
explicar a presença de Deus nas nossas vidas. Então, nesse momento, muitos lares com dificuldades múltiplas, casais entrando em desarmonia, filhos desassossegados, agitados, o medo invadindo a família e toda esse conjunto familiar vai sentir os embriões de amor que enriquecem o espírito de paz, recuperando essa família e recuperando essas pessoas portadoras, às vezes, de enfermidades espirituais de longos cursos e medicando-os com as dádivas da saúde através dos atendimentos espirituais. Então, Cristo é, de fato, nesse momento, uma necessidade. Uma necessidade porque ele, antes de qualquer vacina, é o remédio precioso para a nossa vida, para toda a problemática, todos os problemas, todas as enfermidades. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, muito importante saber de que forma o Cristo penetrou nessas casas. Sim, eu posso observar e dizer que, através dessa pandemia, do medo que ela provocou, de emoções muito mistas, de positividade, de negatividade, emoções muitas vezes que se chocavam dentro da pessoa, ao mesmo tempo que ela tinha fé, ela tinha medo, porque o medo é necessário, faz parte, é inerente ao homem. É através do medo que o homem pode criar o sentimento de que eu posso, isso não é tão difícil, isso não é impossível, eu tenho que me equilibrar. O medo, ele só faz mal quando ele está, com certeza, fora do seu controle, do seu limite. Quando a pessoa se descontrola nessa emoção, porque não possui outras emoções que vão equilibrar esse medo, como virtudes como a fé, virtudes como a esperança, ferramentas como a oração, a meditação, mas, com certeza, o Cristo em casa, ele foi trazido nesse momento pandêmico para as pessoas que acreditavam, as pessoas que não acreditavam, religiosos, não religiosos, pessoas que tinham fé, pessoas que achavam que não tinham fé, porque tudo é uma questão de oportunidade, né? Às vezes a pessoa diz, eu não acredito, eu não tenho fé, mas bate a necessidade e a fé está ali. Aí ramifica ali, ó, vai semeando, vai germinando, vai produzindo os seus frutos maravilhosos. Então, logicamente que nós vivemos um cenário de palco de tragédias sucessivas há 7 meses, com mortes, muitas mortes. Eu não falo só no Brasil, eu não falo só na América do Sul, mas em todo o planeta. E em virtude disso, em razão disso, essas circunstâncias que eram ao mesmo tempo palco de tragédias sucessivas que vinham trazendo para o homem esse grande desafio de enfrentar não só a Covid-19, mas como também uma falta de liberdade, no sentido de estar confinado dentro da sua casa, né? Está em isolamento social, está em afastamento social com pessoas que normalmente nós tínhamos o contato.
rompimento, ruptura assim drástica de atividades como centro espírita, evangelização, cursos, escolas, universidades, trabalhos, tudo interrompido de uma hora para outra, como se, diz o meu querido amigo Raul Seixas, o dia em que a Terra parou. E aí, essas pessoas que não habitavam em si como seres crísticos, que não tinham contato imediato com Cristo, com Deus, a divina presença, Pai e Mãe, elas não tiveram outro caminho. Elas tiveram que se entregar a essa comunicação insubstituível, que é o contato com o divino, o contato com Cristo, colocando Cristo para vir pernoitar na sua casa, para vir estar com ele de dia, de tarde, de noite, fazendo assim, adentrando pelo portal do seu lar e modificando aquele cenário de terror em cenário de esperança, de fé, em um cenário e uma paisagem espiritual do recinto, como Carmen. Nós íamos ao centro espírita, nós íamos à igreja católica, nós íamos o culto evangélico, tudo isso nos lugares e locais que frequentávamos. O nosso lar, que é o sagrado, com certeza, recinto espiritual, primeiro é aqui no meu interior, depois no meu lar e depois no lugar onde eu escolhi professar a minha fé, seja igreja, seja centro espírita, candomblé, seja onde for. O lar é tão sagrado, e a prova disso foi esse período pandêmico, que o centro veio para sua casa. Eu agora estou entrando na sua casa através desse canal YouTube e estou falando para você, estou falando com você. Você sabe que na hora que você está ouvindo, na hora que começa a realização de uma reunião espiritual, ali o cenário já está espiritual. Então as pessoas já estão ali acercadas de espíritos que estão ajudando, assessorando o centro, porque a gente não pode estar na casa de todos vocês, só Cristo pode fazer isso, os espíritos de luz podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, assim como o sol é um sol, está iluminando tudo ao mesmo tempo, né? Inclusive, se agora no Japão é noite, a lua está lá e é o sol que nunca se apaga. Então, é como a luz do dia, os espíritos são como o sol, Cristo é como o sol. Ele pode iluminar todos os lugares, porque é uma luz intensa, imensa, que irradia o tempo inteiro. Então, essas vibrações que entram na sua casa, elas modificam a desarmonia, modificam o desconforto e produzem natural condição de entendimento, de refazimento, de renovação e de alegria, mas de uma alegria cristã. Então, a presença de Jesus, ela produz sinais evidentes de paz. E aqueles que muitas vezes antes experimentavam repulsa, não queriam saber de religião, não queriam saber de oração, eles começam a necessitar desse auxílio e começam com Jesus em casa, acendendo a claridade para que essa luz ilumine as sombras que campeiam o seu coração, a sua mente, o seu lar. Cristo em casa é, com certeza, a luz de Deus. O lar é um santuário onde nós podemos aspirar
o aroma da felicidade e fluir o néctar da paz através do Cristo. Então, colocar Cristo é primeiro senti-lo no seu íntimo, é convidar ele para que a presença dele comece a se estabelecer com você uma conexão por todo o tempo, toda hora, todo minuto, todo segundo. Não precisamos orar ou meditar para dizer que estamos com Deus, que estamos com Cristo. É uma questão de comportamento, de vibração. E no nosso lar, como convidamos Ele? Se convidamos Ele a estar conosco, nesse santuário aqui íntimo, individual, insubstituível, que é o nosso campo vibracional, a nossa mente, o nosso coração, nós oramos, nós contemplamos, nós meditamos, praticamos o bem, deixamos de praticar o mal, somos pessoas caridosas, somos pessoas que não julgamos. Isso tudo é convidar Cristo para o lar, para casa. Agora, e no lar? O culto do Evangelho no lar. Escolher um dia da semana para fazer o culto do Evangelho no lar. Para estar com Cristo, fazendo com que aquele espaço que você chama de lar possa ser abençoado, possa ter a limpeza espiritual e possa se encharcar das vibrações crísticas. E também, claro, chamar Cristo é promover sempre uma atitude cristã, seguindo nas suas orientações. É leitura evangélica para que não nos falte, com certeza, o pensamento no bem, o pensamento positivo, a esperança, mudando os painéis tumultuados que são habituais para marchar para um painel cuja a direção seja a fé, a alegria, paz. E nós entendemos que também ter Cristo em casa é orar pelo lar do outro, pela casa do outro, por vizinhos, por pessoas que estão passando situações muito difíceis, por outras pessoas de outros países, pelos governantes, para que eles tenham um equilíbrio e tudo mais. Então, logicamente que é muito importante mantermos Cristo em nossa casa, em nosso lar, trazendo Ele sempre à luz do Evangelho. Acordou? Faça a sua oração. Se puder, leia uma página, um trecho, uma frase do Evangelho. Leia uma mensagem do Evangelho. E ali você entenda que é com certeza o alerta, o aviso para que você esteja mais atento àquela passagem evangélica, que talvez seja a que nós necessitamos mais em aprender e aprender. Então, que nesse momento o Cristo penetre os nossos lares, as nossas casas, e nós possamos experimentar com Ele uma aventura de aprender a amar para bem servir e crescer com a liberdade, que é, com certeza, sem limitações, porque nosso pensamento voa, o nosso sentimento se expande e a nossa vontade no bem é sempre, com certeza, confirmada pelo céu. Se você pensa no bem, por mais difícil que seja fazer esse bem, você vai conseguir. Uma certa feita, quando nós estávamos fazendo o atendimento nos lares, isso vai há alguns anos, quando as coisas eram mais tranquilas, eu era mais jovem, só trabalhava um turno, nós fazíamos atendimento nos lares. E uma certa feita, uma senhorinha que tinha muita fé,
ela com certeza era uma alma de discípulo. E ela pediu para fazer um atendimento na casa de uma vizinha dela. Ela disse: Carmen, essa vizinha, ela é evangélica, a mãe é evangélica, ela não tem religião, o pai é evangélico, está fazendo curso para pastor, eles não vão deixar você entrar. Então você vai se fingir de evangélica. Eu disse: não. Eu não vou fazer o bem já começando com uma mentira. Isso não é de discípula de Cristo. A verdade é sempre necessária e fundamental. Eu vou para a sua casa e faço uma oração. Faço o evangelho no lar. E do evangelho no lar, elas vão receber. Não é vizinha de porta, é a porta de fronte. Ela em Castelo Branco. Eu morava no Caminho de Areia, na Cidade Baixa. Naquele tempo o transporte era bem difícil, eu tinha meus 25 anos. E fui. Quando eu cheguei lá, essa senhora que era espírita me atendeu, pegou o evangelho, pegou uma jarra de água, tinha lá umas flores que ela colocou do próprio jardim e iniciamos fervorosamente o nosso culto do evangelho, cientes de que não estávamos só e que a espiritualidade, quando vê uma ação verdadeira, uma ação do bem, ali eu não tenho dúvida que nós não estamos só e que estamos muito bem assessoradas. E aí começamos, quando já estávamos findando quase na oração de encerramento, bate-se a porta. Quem é? O pastor, o quase pastor. Dona fulana, a moça espírita está aí dentro? Por favor, em nome de Deus, o nosso Cristo revelador do mundo justo, abra a porta e mande ela vir para a minha casa. Minha porta já está aberta para ela. Gente, até hoje eu me arrepio quando eu conto esse caso. E aí, eu humildemente encerrei a oração, mas me reservei a 2, 3 minutos para que eu não tivesse umbigo, não tivesse orgulho, vaidade, achando que eu era bam. Eu sempre peço a Deus humildade. Afinal de contas, São Francisco de Assis é o nosso patrono espiritual, nosso mentor espiritual, e ele tem amor, humildade e caridade que a gente não pode deixar de ter como rota, como pilares. E eu pedi a Deus que me intuísse, me inspirasse. E assim, nós entramos na casa desse quase pastor, e ele diz: minha irmã, seja bem-vinda. E eu senti fé. Eu senti a necessidade do momento. E aí, ele sentou-se, pediu para eu sentar e contou a história rapidinho da filha, que eu não vou contar aqui, porque o tempo já está se esgotando. Mas eu disse: eu vou precisar fazer uma prece junto dela. Ela já estava no quarto, na cama, se sacudindo, gritando, como se estivesse possuída por um espírito bem sofredor. Ah, é obsessor? É sofredor antes de ser obsessor. É meu irmão que precisa de ajuda, está em conflitos, talvez arrependido, e se vendo como foi perdida uma oportunidade de reencarnação. Como é que eu posso? Eu tenho que ir com amor. Eu tenho que botar amor e humildade para que a caridade seja realmente realizada. E aí eu disse para ele: vou ter que dar um passe. Minha senhora, Cristo deu passe nas pessoas. Faça o que a senhora tem que fazer. Faça o que você tem que fazer. E eu fui e assim foi feito. E eu me ajoelhei na cama, que eu era bem baixinha. Eu me ajoelhei na cama, fiz a minha oração fervorosa, convidei a estar comigo a pleiade de espíritos da casa de Jesus e comecei a passar as mãos por ela, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, sentindo as vibrações, e comecei a conversar baixinho, bem baixinho, com o espírito, como numa doutrinação. Meu irmão, eu sei que você está aí. Eu te amo. Eu sou sua irmã. Eu quero te ajudar. Eu vim aqui para te ajudar.
E comecei, eu não me lembro toda a doutrinação. Então não vou falar, porque não adianta eu falar coisas que eu não falei no dia. E eu fui conversando, eu me lembro que eu fui tomada pelo poder de Deus. Eu sei que um espírito ali acessou a minha língua, a minha garganta, a minha laringe, a minha mente, e foi feita uma doutrinação suave, de respeito para a dor alheia, para aquele espírito que antes de ser obsessor era sofredor, para aquele irmão que antes de ser qualquer espírito é filho de Deus, meu irmão. E ela foi indo, parou de se debater e embugalhou os olhos para mim, todo o cabelo em desalinho, e disse: quem é você? Eu disse: meu nome é Carmen. E o seu? E ela disse o nome. Eu disse: eu vim aqui lhe ajudar. Você está bem? Estou. Aí, cadê minha mãe? Cadê meu pai? Onde eu estou? Eu digo: não, você está em casa, fique tranquilo. Aí o pai e a mãe vieram e disse: tinha 7 dias que ela estava inconsciente, eu não sabia quem era, onde estava, nada. E a partir dali, eles frequentaram um centro algumas semanas para o tratamento de desobsessão e nunca a discípula aqui, humilde discípula do Cristo, pediu para deixarem de ser evangélicos e frequentar o centro ou ser espírita. Eu disse para ele: ó, eu não posso vir todos os dias, eu trabalho de manhã, sou professora, eu não posso vir, é muito longe, eu falei mesmo. Então, à noite, nós temos um centro em que atende. Você pode ir no centro pelo menos umas 3 semanas ou 3 dias consecutivos. Aí eu prefiro 3 dias consecutivos, dona Carla. Eu vou pedir o carro emprestado do vizinho e levo ela. E disse logo: você não vai mudar de religião, você não vai mudar a sua fé, não vai mudar nada. O que nós vamos fazer é o que temos que fazer para ajudar sua filha. E aí, levar ela para sua igreja. Pode levar ela para sua igreja. Lá ela será tratada do mesmo jeito que no centro, só que, claro, no centro espírita, nós temos a ciência espírita que tem autoridade sobre o assunto obsessão, mediunidade, porque se debruçou, estudou quase, né? São 200 anos quase de estudo, então, logicamente que é diferente. O tratamento seria feito diferente. Seria feito com amor, eles iam fazer oração, sabendo que ela era médium, expliquei, levei mais de 2 horas explicando a ele que ela tinha que fazer serviços de caridade, que ela, se viesse intuição na mente de alguma coisa que ela escrevesse e tal, de uma certa maneira dei uma orientação, mas nunca pedi para ninguém ser espírita ou frequentar o centro. Isso não se faz. Tudo só acontece na hora certa. E se não acontece, não quer dizer que a hora é errada. É porque ninguém foge a seu destino. Está lá, ela precisando, talvez, de ser essa pessoa trabalhadora na igreja evangélica. E se ela se entregar ao amor de Cristo, o resultado será o mesmo. Com certeza. Anos depois, muitos anos depois, eu já, com neve na cabeça, fui visitado por ela, o marido e 3 filhos. Não me lembrava mais dela. Ela disse: a senhora não deve lembrar de mim. São muitas pessoas, a senhora não deve lembrar. Mas quando ela contou o caso, claro que me lembrei, porque aquele caso me marcou. Aí ela disse: eu sou pastora, estou aqui pertinho da senhora, em tal lugar assim, na Cidade Baixa, tenho minha igreja, eu posso vir todo dia de manhã tomar o passe, que eu estou assim, meio abalada psicologicamente, emocionalmente. Pode, minha filha, pode. Eu agora sou pastora, eu tenho minha igreja, tenho meus fiéis, mas eu nunca me esqueci das orientações que a senhora me deu. Cristo não saiu de mim, nem da minha casa. Eu digo: viva Jesus.
E ela, durante meses, quase um ano, em que ela esteve lá na Cidade Baixa com essa igreja, ela era ponto seguro 7 horas da manhã no atendimento fraterno, tomando passe. Entrava em silêncio, tomava o passe, ouvia aquela reflexão, aquelas gotas de evangelho antes do passe, que a gente fala de 5 a 10 minutos e saía. Cristo tem uma tarefa de não impor a ninguém nada. Ele fez isso com Pedro, ele fez isso com Judas, fez com Tomé, fez com todos, com toda a humanidade. Livre arbítrio. Mas uma coisa ele impôs para todos nós: que nos amássemos uns aos outros, assim como ele nos ama. Muita luz e muita paz. Essa é a nossa conversação de hoje. Que Cristo não faz nos nossos corações, nas nossas bocas, nas nossas mentes, nas nossas vidas, no nosso pensamento, nem no nosso lar. E vamos para o atendimento espiritual. Vamos fechar nossos olhos e vamos nos dedicar agora a agradecer a São Francisco de Assis, que é o patrono, o orientador, o mentor espiritual da Casa de Jesus. Vamos pedir a Jesus que cada vez mais dê luzes a São Francisco. E nossa gratidão infinita, Francisco. A nossa gratidão infinita a esse espírito que se reencarnou na última encarnação na Alemanha, no dia 4 de outubro, Dr. Rudolfo. Esse amigo espiritual que nos acompanha desde cedo, antes de 14 anos, e que muito bem tem distribuído, não só para mim, como para toda a Casa de Jesus, de orientação, de conselho, através da medicina espiritual. Que muitas luzes sejam derramadas sobre você, Rudolfinho, meu amigo, meu companheiro. Muito obrigada. Vamos fazer agora o atendimento espiritual. Fechar nossos olhos. Pedir a São Francisco de Assis, com o fundo musical da sua oração, da música Oração de São Francisco, que ele derrame luz sobre os nossos lares. Que Cristo, em companhia desse amigo querido, também derrame luzes sobre nossos lares, sobre nossos familiares, sobre nossos projetos de vida e sobre o planeta Terra. Que nesse momento a luz de Francisco invada o nosso lar, penetre todos os lugares obscuros, sombrios, escurecidos ainda por tanta materialidade e emoções contrárias do amor. Limpando, alumiando, clareando, como um sol em nossa vida, irmão Sol, São Francisco. Derrama sobre nós agora com suas mãos, que tanto doou amor, doou caridade. Derrama sobre nós, sobre nossas cabeças, nosso chakra coronário, a tua luz, Francisco, a luz da tua irmã Clara e do nosso querido Rodolfinho, encharcando a nossa alma de bem-estar, de saúde, de harmonia, de luz, de muita paz. Que fiquemos com a imagem de São Francisco, cantando essa oração de São Francisco, porque é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados.
e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. Uma feliz semana para todos os lares, para todos nós. Viva Jesus!